parece que a gente se identifica, né? Sem que fala. Eu acho que aqui me identifiquei com isso aí. E eu estou aqui, eu me sinto que eu estou em Sumaré. Porque essa mesma família é a mesma família de lá. Tem gente que fica, eu para mim, se eu estou no meio desse povo aqui, pode ser em qualquer lugar. O lugar pode ser diferente, mas o povo é o mesmo. É a minha família, a família do Senhor, né? Então não passo apertado, não. Eu estou facinho em qualquer lugar. Eu vou nos Estados Unidos, encontrei minha irmandade lá. O Daniel anda mais do que eu. Agora ele está na Itália, está na Suíça, está não sei onde. Mas um dia eu vou chegar lá também. Só esse maré que ele não foi ainda. Estou até com vergonha de encontrar com ele. Promete. Mas coitado, né? Tem tanta coisa na reunião, tanta coisa que eu estou perdoando ele. Mas eu agradeço a Deus, irmão, de coração, pela graça que eu recebi. Agora em dezembro fez 41 anos. Praticamente 40 no ministério. Eu fui novinho para o ministério. Quando o Ebrando chegou lá, eu nunca tive parente crente. Uns meses de batizado já me colocou de auxiliar. Tinha 3 igrejas em Sumaré, junto com Hortolândia. Hoje as duas juntas tem quase 70. E ele falou, Monarico, quando o cooperador de jovem no MIS se atende a reunião também. Fiquei até contente. Porque aí melhorou, né? Dava 9 horas, eu já subia rápido, vai que chega um aí, toma o meu lugar. Estava atendendo um domingo sim, um domingo não. E aí, irmãos, e até hoje, eu falo a verdade para a mandante. O ministério não é bom ter, mas se você tiver, não é bom perder. Seja qualquer um, na porta, na piedade, cooperador de jovem, recebeu, não perca. A não ser por algum motivo justo, né, irmão? Tem os casos justos, mas, irmão, né, tem que fazer de tudo para não perder, porque é uma perca muito grande. Porque esse ministério que Deus deu a nós, somos ministros de um Novo Testamento. Nosso ministério é muito maior do que esses ministros do governo aí que, quando entra outro, cai tudo, sobe outro. Aqui não. É fiel a Deus, está firme e continua. Até morrer. Glória a Deus. Então, e eu vou dar outro conselho, perdoa eu. Se a irmã não gosta, irmão, não faça mandar de sofrer. Sofre só para você. Porque tem coisa que não vai, né? Uma pessoa está lá, mas não gosta. Sei lá. Eu acho que tem que gostar do que faz. Porteiro tem que gostar da porta. Eu contei o tempo na Bíblia, vou contar aqui do porteiro ruim e do porteiro bom. Olha, porteiro ruim, que prejuízo que dá. E o bom, que lucro que dá. Numa igreja, o irmão foi congregar com uma Kombi velhinha e o pneu furou. Ele quis aproveitar a luz da igreja, né, o refletor, e o porteiro foi lá e apagou tudo. O operador já foi falar com ele, é ordem do céu. Aí foi uma cara feia ainda pro irmão, e não acendeu não. Coitado do irmão, trocou do escuro mesmo. Mas quando você não foi chamando ele a atenção, ele deu um pega dele. Vamos falar do bom que é melhor, né? Olha o lucro que dá uma pessoa boa, irmão. Que tem luz, que tem sabedoria, que tem entendimento, que enxerga muito longe. Tinha um sectário, né, uma denominação, que foi expulso da igreja dele, porque o filho babava muito. Ele tinha um filho doente, esse filho ficava no colo dele, mas babava muito, molhava o paletó e molhava o chão também. E o pastor foi cansando daquilo, nojo, pediu para ele não trazer mal menino. Falar isso com um pai que tem um menino doente que nem eu, é a mesma coisa falar, Larico, não vem mais aqui também não. Que pelo meu filho eu entro até na sala do presidente da república. E esse pai também se ofendeu e não foi mais. Uma vontade de ouvir a palavra, e tinha uma congregação perto. E ele pensava, como é que eu vou lá? Se esse povo é todo rico. Eles acham que não é rico. Mas eu vou ficar de fora, eu vou lá. E foi. E ficou do outro lado da rua. O porteiro que estava lá era bom. Tinha visão. Tinha inteligência. O outro começou a ouvir que aquele estava de terno, não entrou, falou, porteiro, segura o papelinho aqui da oração que eu vou lá ver que aquele irmão não entrou. E chegou lá. Mas eles não era irmão, né, velho? Tá bom, entra para dentro.
fica aqui no sereno com a criança. Não, eu tenho um filho, esse filho, ele é doente, ele já me molhou todo o paletó. Esse é o problema, me dá ele aqui para mim. No fim do culto, o irmão pega ele comigo. Deus chamou ele, chamou toda a família na graça. Vocês estão vendo o ministério que ele não põe gente ruim nessa obra para nada. Deixa só para salvar. E vai sabendo se vai salvar. Porque gente ruim só dá prejuízo. E gente boa só dá lucro. Glória a Deus. Quando o Senhor mandou Moisés escolher 70 homens, o Senhor falou para ele: escolhe você, Moisés. Mas escolhe, não vai catando a olho, não. Isso aqui é ensinamento para nós, né, Daniel? Vai catando a olho. Bateu os olhos já. Ora a Deus, ver se o dom já está ali, né? Eu costumo falar que a carteirinha do Braz é fácil conseguir, o duro é o dom, né? E lá na nossa região eu lembrei, vou contar a obra do nosso diácono lá que Deus preparou. Ei, diácono, foi encaixado mesmo. Pensa, um homem que toda a irmandade esperava. E quando apresentou, todo mundo, irmão, você já sabia. E na ordenação dele, o irmão Lebron até assustou. Foi uma festa aqui. Até pela ordenação a gente já sabe se aquelas ordenações meio xoxina, mas quando é festa, porque a irmandade já estava esperando. E ele foi assim, encaixou que nem uma luva, porque o dom já estava no menino novo. E ele estava um dia, foi levar a esposa dele para fazer vestido. E ele falou: Helena, você não vai demorar muito? Não, imagina. Vocês de fazer vestido não vai demorar muito. E passou 15 minutos, que ela falou que era 15 minutos, passou meia hora, passou 40 minutos. E ele lá dentro do carro, em frente ao mercado que tem no Maria Antônia. E quando estava demorando, ele era porteiro nessa época, falou: senhor, sabe que a minha esposa está demorando? Mostra uma obra para mim, senhor. Faz uma obra para mim glorificar o teu nome. O senhor visitou ele dentro do carro, você quer ver uma obra, você vai ver agora. Vai sair um homem desse mercado, empurrando um carrinho. E a filha dele, o nome dele é Malaquias e ela chama Eliane. E o carrinho vai tombar aqui em frente ao seu carro. Você vai pegar toda a compra e vai levar na casa dele, que eu tenho uma obra de salvação nessa casa. Vocês estão crendo? A irmã que apareceu, cabeça branca, a menina empurrando o carrinho, ele até gelou. Falou: senhor, o sinal é se o carrinho tombar aqui perto do meu carro. Caiu. Aí ele abriu a porta, começou a catar mercadoria. O Malaquias: quem que é o senhor? Eu sou um servo de Deus da congregação. Ah, bom, da congregação pode me ajudar. E ele começou a xingar a filha. O irmão divino falou: seu Malaquias. Quem falou para o senhor que eu chamo Malaquias? O Deus que lhe mandou catar a compra do senhor levar na tua casa. Ele falou para o senhor não xingar Eliane. E quem falou para o senhor que ela chama Eliane? O mesmo que falou que o senhor chama Malaquias. Meu Deus do céu, que é isso? E catou toda a compra. E eu vou levar na casa do senhor. O senhor manda na rua tal, número tal. É verdade. E essa compra o senhor fez com cheque para 30 dias. Porque o senhor não tem dinheiro. Porque o senhor foi expulso da tua igreja. Porque o senhor não pagou o dízimo. Meu Deus do céu, é verdade. Mas claro que é verdade, Deus mente. Bom, catou toda a compra, levou. Quando ele ajudou a descarregar, quando ele entrou com a primeira caixa de compra, ele pôs o pé dentro da porta e falou: a paz de Deus seja nessa casa. A esposa do seu Malaquias estava lá no quarto doente e falou: velho, quem chegou aí? É uma visita para nós, velha. Eu já espero essa visita há 10 anos. E a hora que ele falou: a paz seja nessa casa, uma luz entrou aqui dentro do meu quarto e já me libertou. Passou uns meses, Malaquias chega lá na porta: paz Deus divino, não lembro de mim, não lembro, muita gente. Eu sou Malaquias. Aí abraçou o rosto. E outro dia ele indo para Jaguariúna, tem um pedágio lá. E a hora que ele chegou no pedágio, chegou no pedágio,
mão na carteira, Senhor, esqueci a carteira. Ele não sabia que tem como passar, mas tem que lá fazer o boleto, tem que pagar no mesmo dia, voltar lá e comprovação, levar uma multa. E ele ficou em aflição. E quando foi chegando a vez dele, tinha um carro na frente. O senhor visitou ele dentro do carro e falou: olha a placa daquele carro. Ele olhou o final 23. Eu sou o teu pastor. E nada te faltará. Quando chegou a vez dele, que ele foi começar a explicar para a moça falou: o senhor pode passar que o carro da frente já pagou a tua. Para ser um diácono bom, para ser um ancião bom, para ser um cooperador bom e de jovem bom, tem que ter uma boa esposa, que senão vai tudo a breca. Às vezes ele é bom, mas a esposa é uma jararaca de brava, não serve, que ela não vai deixar ele para reunião, não vai deixar ele para lugar nenhum, e o coitadinho vai ficar preso. Ele casou com ela, ele não casou com o ministério. Então, Daniel, eu acho que vocês aqui também estão vendo isso, né? E lá nós olha eles. Se a esposa não ajudar, só esperando Deus levar, aí pode aproveitar. Glória a Deus. Mas a esposa do divino encaixou também. Até tão provadinha agora, ele me ligou que ela perdeu um filho de 4 meses no ventre. Mas ele já tinha perdido outro, o senhor deu 2 no lugar. Agora eu falei para ele: fique em paz, no mesmo Deus que deu 2 no lugar daquele que vocês perderam, pode dar 2 de novo. E um dia ela estava orando, 3 horas da madrugada, ele por acaso acordou, viu que ela não estava do lado, assustou, sentou. Ela falou: já que você acordou, vem orar comigo. Bem, ele foi orar. E voltou a dormir. Ele trabalha com construção civil, cansado. Dormiu de novo e ela continuou orando. E não foi dormir mais, foi fazer comida. Ele acordou 5h30 com cheiro de bife cebolado. Foi lá na cozinha e falou: bem, por que você está fazendo comida? Eu não levo. Volta a descansar. Não é você, bem. Você vai ver uma obra no teu ministério hoje. Sabe aquela hora que eu estava orando? O Senhor me despertou porque mostrou um mendigo para mim na rodovia Anhanguera, no quilômetro 115. Ele vai estar lá esperando essa marmita. Glória a Deus. E eu vi ele levantando a mão para o céu assim, dizia: Senhor Deus, eu sei que o Senhor existe. Passa 1 milhão de carro aqui. Manda alguém trazer uma marmita para mim, que faz 10 dias que eu não como. E ali juntou a fome e a sede, os dois, ó. Fez uma garrafinha de suco e mandou ele levar. Ele começou a entregar os que trabalham com ele em obra, e a turma tudo que cheiro de comida de nessa perua aqui. Para quem é? Quem ficar por último vai ver uma obra que Deus está fazendo hoje. Ficou um que não é crente. Seu divino, essa comida ainda vai fazer. Você vai ver uma obra agora. Que obra? Lá no quilômetro 115 tem um mendigo esperando essa marmita. Quero ver. Como é gostoso quando a gente crê, né? Vocês estão crendo que a nossa marmitinha já vem vindo? Chegou no 115, ele parou. O rapaz falou: por que você parou? Mas você não vai ver a obra? Você esqueceu? Ah, é? Abaixou o vidro, estava meio de manhãzinha ainda, olhou no meio do canteiro, atrás do guarda-reio. Ele levantou a mão do jeitinho que a Melena viu, barbudo, olhou para o divino na perua: você trouxe minha marmita, moço? Trouxe, vem aqui buscar. Faz 2 anos que ele é diácono. E uma luz, uma sabedoria. Nós temos outro diácono lá também, mais velho. Já foi ordenado junto comigo. Mas o irmão divino ajuda em tudo. O outro é um trator para trabalhar também. Só que é um pouco nervoso. Ele ajuda e espalha. Ali. Bom para ajudar, mas bom para espalhar também.
A galinha não faz assim, juntem, coitado dos pintinhos, tem que buscar longe, né? Oh, coisa ruim atrás de galinha, né? Chamou os pintinhos, deixa comer lá, ela espalha tudo. Isso aí, que costume que ela tem. Mas é um excelente diácono também, comigo, muito. Então, irmão, eu estou tão alegre porque agora eu posso sumir de lá que não faz falta nenhuma. Eles atendem o funeral, faz unção, faz tudo. E eu estou tranquilo. Porque é duro quando tem uns preguiçosos, não faz nada, né? Tudo liga para o céu. Eles ligam e falam, irmão, não estou aí, pode atender o funeral. O mais velho gosta de atender um funeralzinho. Ele gosta mesmo, né? Então, irmão, quem gosta de trabalhar nessa hora tem que dar serviço. Por isso que essa obra aqui em Rio Preto está florescida. Porque não pode segurar a obra de Deus. Pode querer solar. Você conhece o Agostinho de Piracicaba, né? Deus deu uma pegada nele um dia que saiu até fogo. Faz tempo. Ele mesmo contou para nós lá. É bonito quando a gente mesmo conta a fracasso da gente, né? Ele contou lá na Assembleia em Campinas para nós e falou: eu fui ungir meu filho. E era de madrugada, meu filho estava ruim no hospital. Eu fui orar ao Senhor. E o Senhor falou: você não vai ungir o teu filho. Chama o teu conservo. Ele ficou branco. Por que eu não vou, Senhor? Eu sou mais antigo. O Senhor falou: você pode ser mais antigo, mas não coloquei tudo no você. Coloquei um pouco no seu, um pouco no teu conservo, um pouco no outro. Você quer ir sozinho, você vai, mas não vai ter obra. Se humilhou, chamou o conservo, foi lá ungir e Deus libertou o filho. Foi perguntar para o Senhor de novo por que o Senhor deixou ele ir. Mas tem gente que eu vou falar, né? O Senhor deu outro, está repreendida nele. Então, irmão, nós temos que ser assim, né? A obra de Deus, pega um recado. Está aqui, não vai a nada, não. Tem um carro que está em frente à firma de elevadores. E a firma está aberta? Bom, é um Citroën branco, faca navio João 7971. Vai tirar antes que a polícia tire. Se está aqui porque está complicado. FNJ 7971. O duro foi o ancião outro dia, coitado, que eu não sei a placa do meu carro. E ele foi dar esse recado aqui, já aproveitou e os irmãos não tirou carta, não sabe que pode pôr guia rebaixada. Aí, depois que ele caiu assim, ele é meio... tem hora que Deus vai passar uma vergonhinha, para nós não se inchar, para ninguém. E mais a obra aqui é a obra do amor, da misericórdia. Quando for ter que falar alguma coisa, fala com amor. Esse povo aqui é um povo de Deus, gente. Eu vou conversando com o Sérgio no caminho. Eu não sei como é que tem servo de Deus que consegue ser ruim diante da Irmandade. A Irmandade é tão boa, dá coleta, dá glória, ajuda a construir, está testemunhado no batismo. E é irmão que trata a Irmandade com casca e tudo. Depois morre, a Irmandade não sente nem saudade. Passa uma semana, ninguém vai falando o nome do fulano. E bem-aventurado tem um aqui na sua região que até hoje falam dele, hein? Eu não conheci, mas outro dia eu estava em Europeiros, falei do nome dele. A irmã dela: eu não conhecia ele, Malarim. Falei: não, irmão do céu. Olha quantos anos para ele levou? 32 anos. Até agora a irmã não esqueceu. E tem irmão que morreu foi um mês lá na nossa região. Já foi. Ei, querida. E não é só nós não, viu? A Irmandade faz favor de tudo ser boazinha. Viu, irmã? Seja boazinha para a tua vizinha. Mas se você precisar de alguma coisa, ela vai te socorrer, viu? Não adianta não. Vale mais um amigo perto do que um irmão longe, diz o provérbio. Vamos ser bom, gente. Ser bom, não custa nada. Você não paga mais caro nem mais barato. Vamos ser bom, irmão. Bom para o vizinho da esquerda, da direita, da frente. Porque você pode precisar dele. Eu me lembro, eu contei ontem lá em Tanabi. Eu me lembro, irmão, que quando eu tinha 15 anos, eu me pus fogo de mim mesmo. Estava consertando um relógio com vela e gasolina. Que maravilha. Eu com um colega.
eu estava com aquelas camisas que o Brasil ganhou a Copa, e eu estava com aquelas camisas da Copa 70, era um puro nylon, e o fogo pegou, irmão. O meu colega veio de me socorrer, e eu corri também, saí para a rua, todo incendiado. Quando eu estava saindo no portão, vinha vindo o irmão dele da roça, seu Luiz, cego de um olho, com uma enxada aqui e um embornar aqui da marmita. Quando ele me viu saindo, ele jogou a enxada e me abraçou e apagou o fogo. Glória a Deus. Esse é um herói, né? Que Deus me deu ontem lentando a mim. Não, essa turma que a turma fala que está em ênfase, está em sucesso, essa cambada de, nem vou falar, que é perigoso. Tem valor nenhum, tem um sucesso, uma fama perante a mídia, mas tem gente dessa turma que não entra no meu quintal, não entra dentro da minha casa, porque não tem valor nenhum. Tem fama e tem sucesso, mas não tem valor nenhum. Bem-aventurado quem está aqui. Você pode não ter fama e nem um sucesso, mas você tem valor. Tem tanto valor que o Senhor te visita. Glória, Deus está me visitando aqui. Eu vou pedir para o Senhor fazer a mesma coisa comigo, fazer com vocês. Senhor, visita todos que têm valor na tua presença. Lá em cima, aqui embaixo, essa irmandade, Senhor, que não cansa de te glorificar. Que na terra não vamos nem ser conhecidos, irmão, a não ser no meio da nossa irmandade, mas diante de Deus. Vocês creem numa coisa? O nome de alguém aqui já foi falado no céu? Foi. Vocês lembram quando Satanás foi ter com Deus a respeito de Jó? O Senhor não falou de Jó? Viu meu servo Jó? Vi. Justo. Irmão bem-aventurado quem está aqui, até o diabo tem que confessar que você é. Temente. Ele desvia do mal, desvia. O que mais você quer? Quero tocar nos bens dele. Pode tocar. Eu vi hoje um pouquinho lá no São Francisco. Pode tocar. O Senhor olhou Jó por dentro, irmão. O Senhor te conhece por dentro, minha filha. O Senhor te conhece por dentro, irmão. Hoje você está até bem de vida, mas se você voltar lá embaixo, você vai ser o mesmo irmão. O Senhor te conhece por dentro, não por fora, e nem os bens que você tem. Você sabe que os bens que você tem, Deus te deu e pode tirar. Mas tirar a tua alma, tirar a virtude que está em ti, não tem quem tirar. Valor é valor, irmão. Valor não perde. Ouro tem o seu valor, nunca caiu o valor dele. Então é assim. E agradeço a Deus, irmãos, por muitas obras Deus tem feito na minha família. Na minha casa só resta um filho para batizar. Minha casa, louvado seja Deus, é uma casa de paz. E bem-aventurada a casa que tem paz. Eu vou morrer dizendo isso, irmão. Pague caro pela paz. Pague um preço caro, mas mantenha a paz na tua casa. Que com paz, irmão, tudo vai bem. Qualquer roupa está boa, qualquer comida serve, uma abobrinha refogada vai, um ovo frito vai. Sem ter comida, quando tem paz, o marido tem paz, a esposa, você não almoçou ainda? Bem, não, mas não precisa se preocupar, bem, não, como qualquer coisa aqui, frita um ovo, põe no meio do pão e tá bom demais. Sem paz, o caviar não desce, o filé mignon não desce, o salmão não desce. Deus está me visitando aqui, já estou pregando. Visita todo o Senhor que está de acordo com esse ensinamento. Que a paz reposa na tua casa, apesar das guerras. Tem gente, irmão, que perde a paz por pouca coisa. Coitado do marido, às vezes não tem nem desejo de voltar para casa, porque a irmã, perdoe, não é que tem aqui em Rio Preto, eu estou fazendo força de expressão. Tem irmã que é uma guerreira, não no sentido de vencer, de trabalho, gosta de guerra, gosta de encrenca. Se tiver alguma irmã aqui, você tem que mudar, minha filha, senão o Senhor vai te mudar. E o Senhor sabe mudar, hein?
Vou contar uma obra, Daniel, que eu lembrei. O saudoso Monjoliota encontrou em Campinas, eu estava presente. Você conheceu ele, né? Então, quem conheceu, até hoje a gente tem saudade. É gente boa. Não falo para vocês? É gente boa. E ele contou uma obra que tinha um casal na região deles lá. As irmãs, prestem atenção, viu? Que vai tocar mais para vocês aqui. Tinha um casal lá e Deus mandava o marido para o Ceará. Mas a esposa não queria de jeito nenhum. Falava para ele o quê? Eu saí de São Paulo para ir no Ceará, naquela cidadezinha. Mas nunca. E Deus mostrava para o irmão, revelava. E o Senhor foi mexendo. Ele perdeu o emprego. E ele falando, olha, veio um sinal, a porta fechou. Eu não vou. E aquela guerra continuou, irmão. Até que um dia eles foram na casa do primo dele, que era da Vila Ré. O primo dá um conselho. O primo falou, eu sou parente. Se eu dar um conselho, eu posso desagradar ela, desagradar o irmão. Então, tem culto aqui na Vila Ré. Vamos buscar a palavra hoje? Eu sou testemunha sua. E o marido tinha tanta certeza, irmão, que Deus mandava, que falou assim, bem, vamos buscar a palavra. Se Deus não falar, aqui tem um casal que eu te mando para o Ceará, não precisa mais, eu também não vou. Deus tem que falar, sim. Você aceita? Ah, claro. Topou, vamos buscar a palavra. Ele foi buscar a palavra, e a mulher também. Chegou, a palavra estava sendo populada, estava sendo aquela pregação da rainha Vasti, que não quis dançar, e o rei destituiu ela e colocou uma Esther no lugar. E aí o Senhor parou, o servo parou e disse, aqui tem um casal que Deus te manda para o Ceará. Mas você diz que não vai, né, irmão? Pois hoje o Senhor te diz, ou você vai, ou eu te tiro da terra e preparo uma Esther para o teu marido. Irmão, eles desceram a escadaria da Vila Ré, sorrindo, né? Tanto ele como ela. Ele olhou para ela e falou, louvado seja Deus. Deus fez a obra da minha esposa. Ela lá está sorrindo. Quando chegou na calçada, mas Deus me, você viu que palavra está certinho? Se isso for palavra de Deus, você vai ficar viúvo que eu não vou. O irmão fechou o semblante. Foram embora. Passou uns dias, abriu uma mala e falou, bem, eu vou. Eu vou onde Deus me manda. Quem sabe o Senhor faz uma obra no teu coração, depois você vai. Ela falou, nem tem esperança. Não, eu vou. Tem gente ruim, né? Será que tem alguma irmã assim também aqui? Você não tem medo de 7 palmas para baixo da terra, não? Olha, você está dando trabalho demais já. Olha. Então ele foi, ficou 15 dias. Ele vinha voltando e o telegrama indo. Desencontraram. Ele chegou, nega, chamava ela de nega. A cunhada veio, abriu a porta, falou, você não recebeu o telegrama? Do quê? O enterro dela foi ontem. O que Deus fez? Preparou do casamento, uma verdadeira Esther. Hoje ela é da piedade, ele é ancião lá no ministério. Irmão, não brinca com as coisas de Deus, que a coisa pode piorar. Vocês lembram de Jonas? Não quis ir de navio, foi de baleia. Mas que foi. Não era melhor de navio? Foi de baleia. Se Deus invitar com nós vamos de qualquer jeito. Então, quando Deus manda, principalmente seu irmão, Deus está mandando, e é Deus que está mandando também, viu, irmão? Não vai inventar viagem de cismo ou não. É Deus que tem que mandar. E tem irmão que cisma e vai põe a família em sofrimento e não tem obra nenhuma, e volta com a mala vazia. Precisa ter certeza que é Deus que manda. As esposas têm direito de falar, Deus está mandando, vamos buscar a palavra junto. Precisa ser bem acertada. Não é também, porque Deus está mandando e você quer viajar, você quer sumir, você vai entrar e bem. Precisa Deus mandar. Se Deus mandar, Ele vai fazendo os sinais, viu? Eu não sei se eu contei ainda. Só uma exército pequenininho. Irmão,
É sobre Deus cumprir a palavra, que bonito que é. Nosso irmão Rubio, lá, o presidente, ele aposentou numa instituição bancária da Espanha, Banco Espanhol. Ele aposentou com um cargo elevado. Ele era engraxate em frente a esse banco, Sumaré, que era Banespa antes, e de engraxate ele fez a inscrição. Ele não tinha dinheiro para fazer a inscrição, e ele fez a inscrição e passou. Uma testemunhada emprestou dinheiro para o Rubio fazer a inscrição, quando ele tinha 18 anos. E ele passou. Sonho de qualquer um era entrar num banco estadual naquele tempo. Ele passou e perdeu a reservista. O último dia de apresentar no banco para fazer, ele não achava reservista. Começou a chorar dentro de casa. A irmã Iraci, uma santa de Deus que orava com o rosto no chão, batizou aqui em Gália. Falou assim: por que você está chorando, Rupi? Porque eu estou chorando, mãe. Porque pobre é assim mesmo, mãe. Quando ele estiver comendo pão com manteiga, se ele cair, cai com a manteiga para o chão. Eu passei, agora não acho reservista, mãe. E hoje é o último dia para me apresentar. A mãe falou: vem aqui, fica aqui sentado nesse sofá. A mãe vai entrar no quarto e vai orar. Enquanto Deus não mostrar onde está a tua reservista, a mãe não levanta da oração. E você não sai daqui. E entrou, e ajoelhou com o rosto no chão e ficou lá um tempão. Quando ela abriu a porta, ele ficou contente. Ela falou: me segue. Deixa eu recolher ela agora no passado. Me segue. Ele seguiu. Ela abriu o guarda-roupa daqueles antigos, tinha 11 gavetas. Falou: tira 10 gavetas. Ele tirou as 10 gavetas. Agora enfia a mão atrás dessa última, que a tua reservista está lá. Aposentou agora, cargo de diretoria. E nós congregamos em Jundiaí, onde ele aposentou. Eu estava junto com ele. Ele testemunhou. E depois do culto veio um menino, mocinho, por nome Adilson, com retardo mental. Não tanto que nem meu filho, mas também bem elevado. Não aprendeu a ler nem escrever na pai, mas gostou do Rubio, que você precisa ver. E o que aconteceu no outro culto, no outro dia de serviço, o Rubio falou onde ele trabalhava, o Adilson foi lá. Foi tomar café na mesa do Rubio. E o Rubio deixou ele subir. Posso fazer uma pergunta? Você deixava, irmão? Você conhece você? Se você for nariz empinado, você não deixava, não. Mas o Rubio é humilde. Manda ele subir. Subiu, foi tomar café na mesa dele. E aí costumou todo dia lá. Antes do banco abrir, o Adilson estava lá tomando café. E o Adilson foi buscar a palavra. Que ele tinha um sonho. E o sonho dele era entrar naquele banco e trabalhar como Rubio. E o Senhor mandou na palavra: você veio buscar a palavra a respeito de um sonho, e eu vou cumprir o teu sonho. Se a montanha for alta, eu aplano ela. No outro dia o Adilson foi correndo no banco. Justo aquele dia o Rubio estava cheio de serviço. E o Adilson sentou: bom, Rubio, sabe que eu tenho um sonho? Eu fui buscar a palavra e Deus falou que vai cumprir. É, Deus, mas jamais imaginava que era aquilo. É, Deus. Mas o Rubio não perguntou o sonho dele. Ele queria que o Rubio perguntasse: você não vai perguntar meu sonho, Rubio? Ah, sim, qual é o teu sonho, Deus? É entrar aqui e trabalhar no banco junto com o irmão. Quando o Rubio ouviu isso, irmão, ele caiu em si, pediu licença para Deus, foi numa sala sozinho chorar. Não teve mais condição de trabalhar naquele dia. Foi embora 70 quilômetros de Sumaré, Jundiaí. Foi chorando no carro: Senhor, por que eu fui conhecer a Deus? É impossível esse sonho cumprir. Eu não duvido da tua palavra, mas esse sonho nesse banco é impossível. Ainda que a minha caneta tenha um certo peso, mas eu não consigo. Ele não passa na entrevista, Senhor. No RH ele não sabe ler, não sabe escrever. Como é que eu vou mandar uma pessoa dessa fazer entrevista? E Deus precisa. Passou 30 dias, não tinha ainda aquela medida provisória. Passou 30 dias, todo gerente lá sabia que
O Adilson queria entrar no banco. Todos eles gostavam do Adilson. Passou 30 dias, quando eles fazem aquelas reuniões antes de começar o expediente, entre eles, um dos gerentes na baixa do Rubi falou: seu Rubi, o senhor viu a medida provisória que o governo federal editou ontem? Não vi. Não viu? Toda empresa com 50 ou mais funcionários deve ter um especial ou um deficiente. Você não quer pôr o Adilson? O Adilson entrou com o crachazinho no banco, dando glória no corredor, irmão. Ah, meu Deus, quem sabe algum de nós está com um sonho aqui entalado na garganta e o Senhor manda te confirmar: eu te prometi, vou cumprir. Camarada, perdoa eu, irmão, eu não consigo disfarçar. Quando toco nesse assunto, eu lembro do meu filho. Eu tenho um sonho que vocês não imaginam, que antes de Deus me recolher, que ele não tenha mais um ataque epilético. É um sonho. Quando eu toco nesse assunto, eu me emociono por dentro, porque eu queria tanto que Deus libertasse ele, pelo menos da epilepsia. Porque eu ainda estou segurando ele. Se eu estou perto, ele não cai, mas minha esposa já não aguenta mais, cai junto. Porque ele tem meu corpo. E o ataque que dá nele é muito forte. Ele dá um grito, irmão, que escuta um quarteirão, depois ele começa a cair. É 15 segundos, ele está no chão. Um dia caiu, quebrou o ferro em 5 lugares. 5 meses de choro. Mas Deus é bom. Vou contar para a irmandade como é que terminou esse choro. 5 meses, um japonês médico que operou ele. 5 meses, pensa, como é que vai explicar para uma menina que não tem mente, que não pode levantar da cadeira? Ele queria levantar, não pode, filho. E 5 meses de sofrimento, até que deu 5 meses. Daí fomos lá para tirar ele da cadeira. Ele tem uma haste do joelho até aqui no final da coxa, 3 parafusos. Fomos lá, não era o japonês que estava de plantão, tinha um outro médico. Falei: nós viemos, o senhor liberar o menino, sai da cadeira. Pegou, falou: vai tirar uma raio-x então. E fomos tirar o raio-x, uma alegria, empurrando ele no hospital em Paulínia. Quando entregamos o irmão o papel para o médico, ele olhou a radiografia. Meu Deus. Pai, está preparado? O que aconteceu, doutor? Vai ter que operar de novo. Oh, vocês não entendem, mas eu tenho uma distância mais ou menos de 5 centímetros que o osso não sondou. Se deixar assim, ele vai ficar com defeito gravíssimo na perna. Eu lamento dizer isso para o senhor, a outra cirurgia agora é pior do que a primeira. Irmão, pensa. Eu e a minha esposa só começamos a chorar de vergonha na frente dela. Hoje é sexta, pode internar ele segunda-feira. Ah, se Deus levasse nós 3, nós vamos achar lá. Passou sábado e domingo, ela pediu oração, era cooperador na época. Pediu oração para aquela irmandade lá do Maria Antônia, irmãos. Aquela irmandade ama o menino mais do que eu. Aquela irmandade começou a orar. Aleluia. Não sei se foi terça, eu voltei no médico para internar. Estava o japonês que operou. Bom médico. Lembrou do menino. Olha. Por que o menino está encadeirado? Falei: por que, doutor? Dei o papel para ele, olhou. Puxa vida, 5 meses. Veio internar menino? Ele: mas eu sinto do senhor tirar outro raio-x. 3 dias, que diferença ia fazer? Tirar outro raio-x. Desanimado com a minha esposa. Voltamos, entregamos o papel para ele, tirou do envelope. Perfeição. Glória a Jesus. Tira menino de cadeira, ai que perfeição.
mais feliz da minha vida foi essa. Porque a ciência não fez em 5 meses, o Senhor fez em 3 dias. E eu estou sentindo uma comunhão aqui para pregar agora. Em 3 dias haverá alguma obra aqui no meio de nós. Levarei saudação, irmão. Amanhã eu vou embora, não sei se eu vou embora hoje ainda, vamos ver. Pelo horário. E tem que voltar sábado já para a região aqui de novo. Sábado estaremos em Poquirendaba. Domingo nós vamos no estado de Irá, né? Então, eu levarei saudação da Irmandade com a Santa Paz de Deus. Não vamos cantar o hino porque a hora está muito avançada. Levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá a ela com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo, ele disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? Ele me disse: isto é um éfa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do éfa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do éfa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o éfa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o éfa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinear. E estando ela acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Só até aqui, irmãos. Amém. Estas são 2 das visões que o Senhor deu a Zacarias. É do conhecimento da Irmandade. É dádiva de Deus, porque tudo que o homem alcança e desfruta da parte de Deus é concessão de Deus. É concessão de Deus os dons, é concessão de Deus os mistérios, são concessões de Deus as profecias. Tudo são concessões de Deus, desde a antiguidade. E hoje nos nossos dias mais ainda, porque temos concerto com Deus em graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, sofremos mais do que éramos para sofrer, porque às vezes não temos o conhecimento do amor, da obra, da vontade de Deus para conosco. E essas 2 visões, elas têm o mesmo fundamento. É aniquilar o mal e vir à tona, irmãos, a vontade de Deus e o triunfo do Senhor. Mas elas têm 2 maneiras bem diferentes, queridos irmãos, porque uma fala de um rolo voante, uma visão até mesmo de pasmar, turbar. Nos dias de Zacarias, rolo voante, nenhum objeto
fora as aves do céu, eram voantes, como os dias de hoje que temos. Mas, quando ele viu o rolo voante, que era difícil de compreender aquilo lá, um rolo voante, e a ele foi concedido que ele discernisse suas medidas, não escandalizasse no que Deus estava mostrando. Santo é o nome do Senhor. Algo complexo, difícil de entender. Em seguida, na outra visão que Deus deu, foi algo simples de entender. Tinha o mesmo fundamento, mas era simples de compreender. Porque o fundamento era um efa. Era uma medida de volume, que todos conheciam, era do dia a dia, era do comércio. Todos conheciam. No entanto, Zacarias não reconheceu o efa. E o Senhor falava: que é isto que vês? E ele falou: o que é isso, Senhor? O Senhor falou: é um efa. Isto é um efa. E esta é a aparência deles em toda a terra, Zacarias. Então, irmãos queridos, rapidamente Deus nos manda esta palavra. A vida do justo, dos filhos de Deus, daqueles que vivem da fé. Santo é o nome do Senhor. Continuadamente na prova da fé, nós nos deparamos, isso é em toda a terra, com situações diante de nós, que aos nossos olhos são complexas, e outras que são simples. Tendenciamos a folgar nas coisas simples. Isso aí é compreensível, isso aí é audível, isso aí é fácil. Quando deparamos com coisas difíceis, e às vezes dificílimas, e às vezes até impossíveis, pasmamos, desanimamos, voltamos atrás, e admitimos que não há saída, admitimos que não há jeito, admitimos derrotas, e às vezes por isso queremos tomar os nossos próprios caminhos. Mas, irmãos, nessa noite, pela palavra que o Senhor nos manda, e é dentro dela que estamos todos nós aqui, porque assim é a vivência debaixo do sol, o Senhor manda um conselho a nós nesta noite, porque aqui tem coisas dificílimas. Hoje tem situações muito difíceis aqui, entregues na mão de Deus. Hoje aqui tem coisas fora da alçada, fora da capacidade de alcance. Santo é o nome do Senhor. Aqui tem coisas fora do discernimento, da compreensão. Aqui tem coisas nesta noite que não há, aleluia, desafia até a tua medida de fé. Mas por esta palavra, o Senhor consola esta congregação nesta noite. E diz para ti: não pasmes, nem te espantes diante das circunstâncias, das coisas que trazem confusão, impossibilidade, incerteza. Glória ao nome do Senhor. Em que não sabemos que caminho tomar, no abrir da boca, no proceder, na atitude, na iniciativa. Porque hoje, por esta palavra, o Espírito de Deus, aleluia, derramará todo o discernimento que nós precisamos para isso. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Porque, irmãos, as coisas de Deus em concessões, elas não se discernem pelo conhecimento. O conhecimento é algo inferior à sabedoria. O conhecimento tem limites, o conhecimento tem fronteiras. Bendito seja Deus, mas a sabedoria, a revelação de Deus, o Espírito do Senhor não tem fronteiras. Aleluia, se discerne, se revela, as portas se abrem. Aleluia, a compreensão vem, a revelação, irmãos, mostra a verdade. A bandeira da verdade é hasteada. Então, homem de Deus, que está aqui nesta noite em situações que você já admite que está perdida a guerra, o Senhor te anuncia por esta palavra, vez que o Senhor hoje está chegando ao teu socorro, ao meu e ao nosso, pela palavra. Santo é o nome do Senhor. Mas também há as fáceis, e é por isso que às vezes das fáceis nós nos perdemos. E é por isso que às vezes ficamos sem entender, aleluia, nas coisas banais até que sucedem. Mas, irmãos amados, fácil e difícil são antônimos, irmãos queridos, que não rege nada na vida daqueles que esperam em Deus, que confiam em Deus.
Santo é o nome do Senhor. Hoje o Senhor vai começar a desembaralhar. Aleluia. Hoje o Senhor toma as rédeas desta situação. Hoje o Senhor rasga o véu, aleluia, que está te trazendo a menos, que está te tirando o desejo de servir a Deus, que está fazendo você perder a visão real desse caminho, aleluia, que está fazendo você, irmãos, entrar em confusão. Glória ao nome do Senhor, como a palavra que o Senhor mandou agora no dia em que veio um recado de Herodes a nosso Senhor Jesus Cristo. E quem trouxe o recado foram os fariseus. Mas os fariseus, parecia que estavam cheios de autoridade, de verdade. Fariseus, aleluia, e trouxeram o recado, mas o recado era de Herodes: sai daqui, vai-te, porque Herodes vai matar-te. Aleluia. Às vezes vem até, irmãos, se levantam vozes que alguém olha e fala, mas são fariseus. Aparentam verdadeiros, aparenta sabedoria, aparenta justiça, são fariseus, e não discernimos que na verdade o recado é de Herodes. Aleluia. Perdão, irmãos, mas é a palavra que Deus está enviando. O Senhor falou, voltem lá e falem para aquela raposa. Esta expressão já jogava por terra a coroa, o trono, a autoridade, a ameaça, já jogava por terra. Hoje cai por terra toda a casta de espírito contrário. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. O que vê Zacarias, e lá vai o limite do homem de Deus. O que é isso, Senhor? Para ele entender que se não houver a concessão de Deus, se o discernimento não vier, o fácil se torna impossível de realizar. Aleluia. A destreza se perde, irmão. A capacidade, aleluia, afoga-se. Então não tem causa aqui que não tenha solução. Não tem vida aqui que o Senhor não tenha salvação a dar. Não tem espírito aqui que possa calar a palavra da vida eterna. Então hoje o Senhor, na causa espiritual, aleluia, em qualquer circunstância que seja a tua necessidade com que viesse aqui hoje, aleluia, o Espírito diz no discernimento por esta palavra, a partir de hoje te tomará, e o livro se abrirá, e a sabedoria mostrará, e a verdade vai vir. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Sabe, irmãos queridos, provação de fé, tempos difíceis, turbação de espírito, todas essas coisas é mistério até que passemos, para que sejamos fortificados na fé e conheçamos melhor o nosso Deus. Mas tem uma coisa que o Senhor não admite, é o escândalo. Santo é o nome do Senhor. Nesta noite Deus está justificando este povo aqui. Nesta noite tem justificação. Aleluia, tem justificação. E ai dos que dilatam sorrisos no escândalo. Santo é o nome do Senhor. Ai dos proferidores dele, porque se perderão nas coisas fáceis, não discernirão. Aleluia. E se não discernirão as fáceis, quem vos revelará as difíceis? Quem vos mostrará a verdade? É um Efa, Zacarias. É um Efa, meu servo. Aleluia. É um Efa. Tanto o dificílimo rolo voante, como o fácil Efa, aleluia, eram visões de Deus que o Senhor estava mandando para cortar o mal, para recompensar os que propagam o mal. Como disse aqui na palavra, esta é a maldição que virá de um lado. E qualquer que furtar falsamente, irmão, furto não é só lançar mão de objetos ou de coisas materializadas. Um dos piores furtos é da própria consciência.
roubar a própria consciência. Aleluia. Roubam, querem lançar a mão e roubam da própria honra, querem roubar a própria honra. Roubadores. Aleluia. Esta palavra que o julgará. Esta palavra que o julgará. Por isto, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, está aqui o juízo do Senhor. Não entristeça pelo dificílimo. E agora? O que se fará? Meu Deus, não tem saída. Tem saída. Levanta os teus olhos e vê. Um rolo voante, tantos metros de largo, tantos metros de comprido, discernimento, revelação, medidas. Tudo debaixo do sol, né? Tem que se observar medidas. Distância, peso, não é verdade? Aleluia, velocidade, locomoção. Tudo se observa medidas. Aleluia, o Senhor mostrou para ele as medidas da visão do rolo. E nessa noite, por esta palavra, as irmãs mais simples que estão aqui em busca de uma providência de Deus, o Senhor te diz: vou dar medida. Você compreenderá as medidas. Aleluia, vão vir medidas. E a medida exaltará o justo e calará o escandaloso. É a palavra de Deus. Aleluia. Não se preocupem com o indiscernível. Não pasmem diante do mistério. Santo é o nome do Senhor. Não. O dificílimo que vai lá, o superlativo. Não se preocupa com isso, minha serva. Um caminho vai abrir. O Espírito de Deus tomará providência. Glória ao nome do Senhor. Virá revelação, virá entendimento, porta se abrirá. Aleluia, bocas se abrirão. Haverá um cântico de justiça. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós veremos, irmãos, nós veremos o mal se derreter como cera diante do fogo da palavra de Deus. É esta palavra. Tem jeito, tem saída, tem exaltação, tem providência. Glória ao nome do Senhor. Tem medidas. Porque o EFA também tinha medida. Sabe o que era um EFA, irmão? Um EFA era uma medida de volume que eles negociavam. Trocavam farinha, azeite, né? E assim por diante. Tinha medida. Tudo tem medida. O Senhor nesta noite está pondo medida na iniquidade. Glória a Deus, aleluia. Pondo medida na língua solta, maliciosa. Irmão, eu nunca pensei que iria uma palavra como esta. Santo é o nome do Senhor. E fortificando o justo, e fortificando os humildes de coração, e fortificando os que esperam no Senhor, e fortificando os sinceros. Glória a Deus. Por isso, nesta noite, a palavra que o Senhor nos manda: não pasmes nem te espantes. Tão somente creia. Tão somente creia. Porque tem horas, irmão, tem horas que o diálogo de Deus com o homem fica meio difícil, porque o homem é homem, sempre será homem. Então tem hora que o homem não alcança. Quando o Senhor começou a dialogar com Marta, né, que falou assim para ela, falou: teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei. Isso era o que estava dentro do conhecido dela, do que ela podia, tinha domínio de consciência. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. O Senhor olhou para ela e falou uma das coisas mais maravilhosas. Falou: Marta, eu sou a ressurreição e uma vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, aleluia, nunca morrerá. Crês tu isto? O que eu quero é que tu creia.
pensas isto? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmão, saiba que o caminho do céu, ninguém trilhará ele com essa condição, eu sei. Com esta medida de consciência própria, humana, de domínio. Eu sei, e às vezes este saber, o fundamento dele é errôneo, é falso, é hipócrita, é coisa de homem aí fora. Para trilhar esse caminho, é dentro dessa pergunta: tu crês? E ela falou: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Ele falou: então chama Maria. Aleluia. À medida que vem o crer, já vem a providência de Deus. Então chama Maria. Glória ao nome do Senhor. Chama Maria. E os irmãos já viram que Maria e Marta, elas tinham perante o Senhor medida, na mesma medida do amor. Elas tinham. Amavam o Senhor de forma diferente. Marta, era a forma dela. Era fazer uma boa comida para o Senhor, preparar um assento, preparar uma bacia com água, para colocar os seus pés cansados do caminho empoeirado. Era amor, era sinceridade, era o melhor. Maria tinha outra forma: aprender, receber, entender, buscar. Aleluia. Era outra forma. Mas os irmãos viram que o que estava dentro das duas, no fundo, era a mesma coisa. As duas falaram: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Difícil, impossível, grilhões de morte. Aqui nesta noite tem situações de grilhões de morte que lançaram. Grilhões de morte. Aleluia. O Senhor falou: onde o colocaram? Onde vocês colocaram ele? Me levem lá. Me levem. Onde foi? Ele sabia onde foi. Ele sabia. Ele podia ter feito o contrário. Sigam-me. Ele falou: mas me levem. Onde? Onde vocês o puseram? Hoje, nessa palavra, o Senhor fala para ti: aleluia, quais são os teus passos? Esta palavra alcançar. Onde está a tua dor? Onde está o teu medo? Onde está a tua incerteza da fé? Onde está, aleluia, o que se perdeu? O que calou? O que silenciou? Onde está o impossível? Onde está o que a morte prendeu? Onde está? Levem-me, levem-me. E foi, já vai terminar. Se subiu uma colina, não sabemos, mas se ela subiu, ele subiu também. Se pegou uma curva à direita, não sabemos, mas se elas entraram à direita, ele também trilhou os seus passos. A partir de hoje, santo é o nome do Senhor, aleluia. A minha palavra trilha os teus passos. Aleluia. Leva a minha palavra. Leva a minha palavra. Glória a Deus. Agora mesmo trilho de ti. Onde está a ferida? Onde está o que sangra? Onde está a fragilidade? Sabe, queridos, chegou lá, olhou e falou: Pai, eu bem sei que tu me ouves. E nós sabemos o que aconteceu. Lázaro, sai para fora. Aleluia, sai para fora. Hoje, está aqui a palavra que o Senhor mandou. Vai mexer em coisas dificílimas que vão ficar fáceis. Glória a Deus. Deus será glorificado. Deus será glorificado. Aleluia, não folgues tão fácil. Entrega na mão de Deus e será perfeito. Não jogue o fácil nas medidas da tua experiência de vida, nem da tua capacidade e destreza do teu diploma. Não jogues o fácil dentro simplesmente do que rege socialmente. Deixa hoje fácil e difícil na mão de Deus. Cai o mal e o Senhor te levanta honrada nessa noite, honrado pela palavra da boca de Deus.
esta palavra. Deus seja louvado. Eu também sinto no meu coração nesta noite de ser grato a Deus perante esta irmandade, pela obra de amor, de resgate que o Senhor operou na minha vida. Eu agradeço a Deus, queridos, que nasci em uma das menores cidades do estado do Piauí. Não conhecíamos a obra de Deus lá, não existia. Mas o Senhor é um Deus que os seus intentos Ele mesmo os faz cumprir. Em uma época da minha vida, quando eu tinha 19 anos, eu prestei um concurso no banco e passei no concurso. E o banco me chamou e falou que eu tinha que vir para o interior de São Paulo. Eu nunca tinha pisado aqui, aliás, eu não tinha nem para mim, São Paulo era coisa de televisão, né? Lá era o meu mundo, era onde eu vivia, enfim. E o banco falou que eu tinha que vir para o interior de São Paulo. E viemos para cá, para Campinas, para a cidade de Campinas. E fiquei um mês aí, irmão. E aí Deus fez uma obra na minha vida. Boa parte da verdade ouviu. Mas eu fiquei no centro de formação do banco que tinha em Campinas. E tinha uma senhora que ela lavava roupa para o pessoal do Brasil inteiro que vinha para ir fazer curso. Uma senhora muito simples. E era época de inverno, ela pegava as roupas no sábado, levava, trazia no sábado seguinte. E na primeira semana que ela trouxe, eles vinham no carrinho, pegava todo aquele pessoal, ia recolher a roupa. E quando eu paguei ela, era um serviço dela, um trabalho dela, quando eu paguei ela falou, Deus que abençoe. Eu falei, amém. E guardei minha roupinha. Segunda semana, ela vinha aos sábados, no final da tarde. Segunda semana, paguei ela como todos faziam. E ela falou, Deus abençoe, como ela falava a todos. E eu falei, amém. Na terceira semana, eu lembro que eu estava até descendo para jogar futebol, estava de shorts, enfim. Quando eu paguei ela, que ela falou, Deus te abençoe, eu falei, amém. Na terceira vez, aí ela falou assim, você é crente? Desculpe, mas você é crente? Eu falei, não senhora, eu não sou crente, nem quero ser, falei para ela. Mas no porte dela, eu falei, mas a senhora é crente, né? E ela falou assim, irmão, veio da alma dela, ela falou, por graça e misericórdia de Deus. Eu achei vindo das entranhas, vindo com alegria. Me chamou a atenção, eu falei assim para ela, de que igreja a senhora é? Ela falou, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar. Isso era um sábado, se encontra. Eu falei, congregação o quê? Ela falou, cristã no Brasil. Aí eu, com um tom de deboche, eu falei assim, ai, tem mais esta. Ela ficou bem séria, olhou para mim e falou, tem mais esta. Você não gostaria de conhecer mais esta? Eu falei, não, muito obrigado, eu não interesse. Ela falou, mas se você admirou de haver mais esta, é porque você conhece outras. Conheça mais esta. Eu falei, não, aqui é difícil sair, entrar, aqui tem horário restrito. Ela falou, mas eu trabalho aqui, meu esposo também, nós moramos aqui dentro. Se você quiser conhecer mais esta, e eu te garanto que você não vai arrepender de conhecer mais esta. Ela falou, eu passo aqui com meu esposo e levamos você. Mas eu queria mesmo ela sair um pouco daquele internato lá, né? Falei, tá bom, se a senhora tem esse prazer. Ela falou, 7 horas eu passo aqui com meu esposo e você vai gostar de conhecer mais esta. Eu falei, eu espero a senhora aqui então. 7 horas eles passaram, ela e o esposo me levaram na congregação central de Campinas. Naquela noite era batismo e Deus me chamou nessa hora. O Senhor me chamou, me preservou, me guardou. Irmãos queridos, a planta que o Senhor planta, ninguém arranca. E Deus selou minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Me preparou, irmãos, na mocidade, aqui nessa cidade de Campinas. Eu voltei para trabalhar lá. É longo, né? Não dá para contar tudo. Depois, 2 anos depois, quando eu voltei para Campinas, eu passei uma prova muito grande aí nesta cidade. Porque, irmãos, eu me tornei prisioneiro de Cristo. Então, eu não conhecia, porque eu congregava, eu morava em Coelho Neto, no Maranhão. Uma cidade, hoje tem, naquela época não tinha obra de Deus. Ela fica a 40 quilômetros de Miguel Alves, que é a cidadezinha que eu nasci no Piauí. Então, como lá não tinha obra de Deus, eu saía, tinha uma salinha lá, Miguel Alves, eu saía do banco, amarrava a Bíblia na área da garupa, ele da bicicleta me mandava 40 quilômetros. No meio do mato, caía, atropelando porco, cabrito, jumento, eu batia em jumento, caía do lado, me levantava, pegava a bicicletinha e seguia novamente. E foi desse jeito, desta forma, os primeiros dias nesta graça maravilhosa. E aqui em Campinas, irmãos, na prova que eu passei aqui,
eu cheguei numa situação nesta cidade aí, que um dia eu fui suicidar-me, porque não aguentava mais. Eu tinha 22 anos, Deus me tirou do pai, da mãe. Eu tenho só um irmão, homem, nós somos 2 irmãs e 2 irmãos ao todo. Perdi o único irmão que eu tinha, minhas irmãs. Nós somos uma família muito pobre, mas nós fomos criados num lar de amor. Então eu perdi tudo isso, então fiquei isolado, eu quase enlouqueci. E aqui em Campinas eu passei tentação de virar mendigo ligeiro, essas pessoas que andam com um saco nas costas. Irmãos, passei por isso. Um dia fui suicidar-me na Andrade Neves, uma avenida que desce do Castelo e passa perto da Congregação Central de Campinas. É uma descida muito grande, e lá embaixo tem um viaduto da FEPASA que passa uma linha, então os carros vêm aqui, entram em nível por causa do viaduto e voltam a descer. Então o adversário me mostrou que quando os carros vinham aqui, eles não tinham visão do que estava na continuidade. E eu podia me lançar diante de um carro e acabava tudo. Ele não tinha como evitar, o motorista não tinha como deixar de me matar. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, que me sentei num domingo, 7 horas da manhã, eu fiquei esperando os bêbados, os drogados da noite descer a toda como eles desciam, para me jogar na frente do carro. E eu estava ali olhando, lá para cima lá da avenida em cima, para eles virem. Aí parou o carro do outro lado, era o nosso saudoso irmão Antônio Garcia. Já estava do Senhor, passou aqui e falou: Raimundo, o que você faz aí, meu filho? Eu falei: nada, irmão. Não é para você estar aí essa hora. Vem cá. Eu falei: não, irmão, está tudo bem. Ele foi, deu uma volta, parou, me pegou pelo braço, colocou dentro do carro: vamos embora, eu não deixo você nesse lugar. E dessa forma foi. Quando foi um dia, só concluir esta parte, irmãos. Quando foi um dia, os mais antigos vão lembrar, no dia que o governo federal lançou o Plano Cruzado 2. Foi algum dia, numa terça-feira, na noite de uma terça para quarta, do mês de maio de 1987. Foi lançado esse plano, no mês de maio. E eu, com muitas vezes, passei muitos dias sem comer, passava uma solidão, morava numa repúblicazinha com mais 3 moços. Quem conhece bem a minha história, e alguém pode perguntar, o nome de Ezequias Cuba, ancião de Garça, lá com o irmão Francisco Nogueira. Ezequias morava lá na época. E aquele servo de Deus que nasceu em Garça foi um anjo na minha vida, porque quantas vezes ele chegou e eu não tinha comido nada o dia inteiro. E ele chegava e falava para mim: Raimundo, você comeu? Eu falei: nada, Ezequias, mas eu estou com fome. Ele ia comprar um lanchinho para mim. Até que chegou o dia que Ezequias voltou para Garça, para casar com a Ana Silvana, sua esposa, e então desabou sobre mim. E chegou uma carta do Banco Noroeste, e eu fui da quarta-feira, levantei, peguei a minha melhor roupinha, passei e desci de a pé, eu não tinha um passe de ônibus, e andei 9 quilômetros a pé até o centro de Campinas. Cheguei no Banco Noroeste e levei a carta. A cidade estava estranha, a cidade estava parada, fechada. E foi quando o guarda chamou o gerente falou do plano econômico do governo federal, que estava tudo fechado. Falei para ele: então isso aqui não tem nenhum valor? E ele falou: infelizmente não. Naquele dia, eu saí pelas ruas de Campinas, no dia anterior não tinha comido nada. Eu saí pelas ruas de Campinas em pranto, falando como um louco, e as pessoas olhavam para mim, me viam andando e falando. Cheguei na casinha, eu dormia na caminha de campanha, daquela de bolinha, né? Eu deitei de bruço, caí de bruço e passei o resto do dia chorando, sem nada ter para comer, sem nada ter de esperança, sem nada ter de razão. Quando foi 6 horas da tarde, chegou um dos meninos, o Noel, e chegou com o patrão dele, eles iam congregar no Parque Industrial em Campinas. E ele me viu chorando, voltou lá, falou: moço Sebastião, aqui tem um moço, Raimundo, eu não tenho nem o que falar para ele, dá para nós levarmos ele para congregar? Ele falou: dá. É assim. Noel voltou lá e falou: Raimundo, levanta, vamos congregar que hoje o senhor vai falar contigo. E eu de bruço falei: não, Noel, eu não tenho condição de ir. Ele foi, pegou meu terninho, jogou assim, me pegou pelo braço, me puxou sem força nenhuma, me colocou sentado, falou: levanta, me pegou pelos ombros: Raimundo, hoje Deus vai falar contigo. Eu levantei, ele, como irmão, foi desabotoando minha camisa, falou: troca, põe outra camisa, põe o terno, vamos congregar no parque. Era uma quarta-feira, quando aconteceu aquele plano econômico do governo. E eu fui, cheguei lá, era a maior igreja de Campinas na época, estava mais lotado que está esta congregação hoje, uma igreja enorme. E eu entrei, ajoelhei, e fiz uma oração ao Senhor e falei para o Senhor, minha oração foi assim, irmãos, falei: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a razão da minha existência? Por que eu estou aqui? Senhor, eu tenho 22 anos, eu não tenho mocidade, eu não tenho alegria, eu passo fome, estou distante dos pais que me geraram, do único irmão que eu tenho, eu não tenho o carinho deles, eu não tenho o colo do meu pai. Eu falei: Senhor, o meu pai é pobre lá no Piauí.
Mas o meu irmão todo dia toma um cafezinho, come um almocinho, tem uma jantinha. Por que eu tenho que passar fome desta maneira? Por que eu tenho que passar solidão desta maneira? Por que eu tenho que passar desprezo desta forma? Eu não quero mais. Eu chorava que os irmãos do lado viam chorar em pranto como uma criança. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Se tu não falar comigo hoje, o porquê disso? O que será de mim? Quando chegou na hora da palavra, os irmãos devem conhecer o irmão Cides Martinez, hoje está com Alzheimer, está velhinho, mas era o ancião do Parque Industrial, e ele estava naquele dia atendendo o Santo Culto. E quando chegou a hora da palavra, o Senhor mandou o primeiro de Salmos. Eu lembrei, o primeiro de Salmos o Senhor mandou naquela noite. E ele estava pregando a palavra. E quando chegou numa altura, ele parou e falou: e hoje entrou um moço aqui. E eu estava de cabeça baixa chorando. Quando eu levantei, bem na ponta do banco, ele estava falando: você está aí. E hoje tu chegaste aqui e fizeste uma oração e disseste: quem sou eu? Qual é a razão da minha existência? Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurados que creem que Deus fala, Deus que Deus fala. Porque eu tenho que passar. E repetiu tudo que a Irmandade já me ouviu falar. A única palavra que ele não repetiu precisamente foi Piauí, porque ele pregou assim: tu disseste aí, Senhor, o meu pai é pobre lá no norte. Não usou a palavra que ele falou, não. Meu pai é pobre lá no norte, mas meu irmão todo dia tem um cafezinho para tomar, um almocinho, tem uma jantinha. Por que eu tenho que passar tanta fome? Eu tenho, Senhor. Por que eu tenho que passar tanta tristeza? Tudo, uma revelação maravilhosa Deus deu ao seu servo. E o Senhor, para a honra e glória do seu nome, Irmandade, tomou ele e falou assim: ouve o que o Senhor te diz. Numa casa existe uma viga no ponto mais alto do telhado, chamada cumieira. A cumieira é uma viga diferenciada em largura, em altura, porque sobre ela repousam os caibros, sobre ela vai o ribamento, sobre ela o peso das telhas. Então tudo vai sobre ela, sobre a cumieira, para que o sol não queime os que estão dentro da casa ao dia, e nem para que o sereno da madrugada não os deixe dormir na noite. E o Senhor fez uma promessa, amados irmãos. Não vamos nos adentrar nesta parte. E chegou por último para a Irmandade entender. O Senhor falou assim: olha aqui. Aí ele pôs o dedo aqui no primeiro irmão que estava aqui, e ele correu silencioso assim como numa multidão desta. E o Senhor visitou a Irmandade. Quando ele chegou na última irmã, voltou lá e falou: está vendo esse povo, essa multidão? É o meu povo. Hoje no meio dessa multidão você está aqui no anonimato tal que ninguém conhece o teu nome, que ninguém após o culto vai te abraçar e dizer: tem uma jantinha para ti, querido, lá na minha casa. Ninguém vai te dar uma caminha gostosa para você dormir hoje. Ninguém sabe quem tu és. Perdido no anonimato da multidão, vestido de angústia, de tristeza, de solidão e de desprezo. Santo é o nome do Senhor. Mas chegará dias na terra que o Senhor, o que Ele tem a fazer na tua vida, eu transformarei todo esse anonimato e solidão em amor. E a multidão do meu povo te amará dos quatro cantos desse país. Irmãos, isto foi Deus que fez, amados irmãos. Te amará dos quatro cantos desse país. Te amarão no norte, te amarão no sul, te amarão no leste, te amarão no oeste. Os mais velhos te amarão como um filho, os da tua idade te amarão como um irmão entranhável da mesma placenta, e os mais novos te amarão como um pai, mas te amarão. Eu dou graças a Deus que o Senhor, por misericórdia, tem me dado amigos, muitos amigos nesta graça maravilhosa, tem cumprido a sua palavra. Fui ordenado com 25 anos no ministério, eu tinha 25 anos de idade. No dia da minha ordenação levei um do Irmão Miguel, foi o saudoso Irmão Miguel Espina que me ordenou, né? Mas graças a Deus que o Senhor deu na boca do seu servo, tem cumprido, e aqui estamos nós. Querida Irmandade, uma obra que pediram para contar, que muitos já ouviram, é uma obra mesmo maravilhosa. Um dia eu estava em viagem, irmãos, no sul de Minas Gerais. E eu parei numa cidade para visitar um cooperador. Meu amigo estava vindo do Piauí para passar na casa da minha sogra. E paramos lá. E não tinha culto naquele dia. E ele, cooperador, falou: mas não tem um culto a 14 quilômetros daqui numa cidade. Vamos congregar lá? Eu falei: sim, irmão, como Deus preparar. E nós fomos, congregamos, um culto abençoado. Terminou o culto, aquela Irmandade, irmãos amorosos. Veio uma irmã, tinha muitas irmãs se saudando, irmãos também, veio uma irmã chorando. E ela me saudou. Paz de Deus, irmão. Falei: minha irmã, Deus abençoe. Como saudamos qualquer serva de Deus. Mas quando eu soltei a mão dela para puxar, ela reteve minha mão. Ela segurou firme minha mão.
Quando ela segurou, então eu olhei para a face da serva de Deus, o que ela tinha a expressar. E ela falou: irmão, perdoa, mas eu fiz assim para convidar o irmão passar na minha casa, para orar pelo meu filhinho que está muito enfermo. Eu falei: ô irmã, Deus te abençoe, serva de Deus, mas hoje não é possível, porque eu não estou aqui na cidade, ela não sabe, eu estou em outra cidade, nós temos um compromisso lá. Mas nós vamos orar, apresentar o filhinho da irmã. Tá bom, irmã? Deus te abençoe, saúde seu esposo. Puxei minha mão e ia desviando dela. Ela pegou, me cercou, eu assustei um pouco, porque ela tomou minha frente. Ela olhou para mim chorando e falou: olha, irmão, a minha casa hoje não tem alegria. A minha casa não tem uma festinha. A minha casa tem tristeza e dor, irmão. Minha casa está cheia de tristeza e dor. Passa na minha casa. Eu falei: eu entendo, servo de Deus, eu compreendo, mas é que eu não tenho disponibilidade. Eu estou aqui trazido pelo servo de Deus. E outra coisa, o Deus que vai ouvir nós orar na casa da irmã também ouvirá, nós orarmos lá. Nós vamos orar, temos visita a fazer, nós apresentaremos o filhinho da irmã. Tá bom, irmã? Deus te abençoe pelo teu bom prazer, mas hoje não dá. E tentei desviar dela, ela me cercou de novo. Ela foi tomada por uma autoridade assim, ela falou: não, irmão, não. Eu só vim te chamar porque Deus me mandou te chamar. Quando ela falou aquilo, eu ponderei. Ele estava com os cooperadores, falei: tá bom, irmã. Eu olhei para o irmão e falei: tá, irmão, rapidinho dá para passar. Falei: então, irmã, é só uma oração. Ela falou: é tudo o que eu quero, irmão. E seguimos para lá, uma família simples, um carrinho simples. Chegamos lá, como a gente chama no Piauí, na ponta da rua, né? Lá, afastadinho, paramos na porta de uma casa humilde, irmão. Quando abrimos as portas do carro, vi os gritos de uma criança: ai. A irmã começou a chorar, o pai também, nós descemos. Quando entramos lá, irmãos queridos, eu me deparei com um quadro. Era um irmãozinho, filhinho dele, tinha 4 anos e meio. E ele tinha dado uma dessas enfermidades que começa no dedo, sobe, toma pé, perna acima e amputa. Nós sabemos que existe esse tipo de enfermidade. Tem que amputar a perna. E era o que tinha acontecido com ele. Ele estava deitadinho na cama de casal dos seus pais. O pai, para a perna não ficar abaixo, pôs uma caixa, um travesseiro, amarrou 4 barbantezinhos assim nas pontas da caixa. O forrinho era de pinho, ele pregou uns preguinhos e amarrou. Então isso deixava a perninha dele mais elevada, mais inchada, irmão. Parecia carne de decomposição, sabe? Coisa podre de 2, 3 dias. Aquele pé muito aberto, extremamente aberto. Irmão, era tanta dor naquela criança, era tanta dor. Irmão, ele estava internado em Poços de Caldas e ele ia para Belo Horizonte. Ele estava com encaminhamento para ir amputar a perna em Belo Horizonte. Ele só foi dormir em casa porque era no caminho que a ambulância tinha que fazer. E permitiram, ele queria dormir com a mãe. Permitiram, os irmãos foram desesperados buscar a palavra naquele dia da congregação. Então, queridos irmãos, era tanta dor que ele parecia alguém que está em choque térmico. Os irmãos já viram que perde o controle, assim fica quando dá choque térmico. Ele estava daquele jeito de dor. Empurrava assim a mão no rostinho, empurrava do olho e dizia: dói, mamãe dói, papai dói, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, irmãos queridos. Um quadro muito difícil, a mãe chorando e o pai também. Eu pasmo assim diante daquela situação. Eu estava do lado da testeira aqui da cama, irmãos. Eu fiquei olhando e o pai lá na frente, o pai de um lado e a mãe do outro. A cama cheia de espuma de travesseiro que ele tinha cortado no dente. Ele tinha mordido tanto aquele travesseiro que estava cheio de espuma de travesseiro. Tinha ficado uma irmãzinha de uns 13, 14 anos com ele, mas a morfina não dava mais conta. Se tomasse ali da dose, ele dava, irmãos, uma parada cardio, irmãos. Glória a Deus. Não era cardio, era pulmonar. Tem o nome que se aplica direito a uma parada, né, do pulmão, que a morfina provoca se ela for em quantidade maior. Enfim, queridos, quando eu olhei aquilo lá, ele descontrolado de dor, e eu olhando aquela situação, eu lembrei do tempo. Falei: irmão, perdoa, mas vamos orar. Ela falou: irmão, eu que peço perdão. Eu falei: põe seu véu, serva de Deus. Ela pôs o véu para uma oração. Irmão Julião, mas aquela irmã tinha falado a verdade. A casa dela era tristeza e dor, tribulação, não tinha lugar para paz. Não tinha lugar para comunhão, não tinha lugar para mente a Deus. E eu não conseguia orar, eu não conseguia comunhão para orar. A criança gritando, dói, clamando o Senhor. Meu pai levantava e a mãe beijava: ô meu filho, eu tenho paciência, ô meu filho, nós vamos orar. Meu irmão ia naquela guerra sem conseguir comunhão, inspiração, virtude para fazer uma oração. Mas de repente o Senhor veio e me tirou daquele lugar, sabe? E eu senti em espírito que eu subi. A minha alma foi a um lugar de paz. Glória ao nome do Senhor, é um lugar de paz. E quando eu cheguei àquele lugar de silêncio, que eu não ouvi mais o grito dele, eu lembro que a minha alma, com certeza, clamou. Eu falei: Senhor, tem piedade dele. Quando eu falei: Senhor, tem piedade dele, o Senhor falou para mim: meu servo, unge ele, que eu tenho uma obra. Mas eu,
ministério, que é conhecedor dos nossos ensinamentos. Eu não podia ungir, irmão. Eu estava ali naquele lugar, não conhecia ninguém, não sabia quem era a família. Eu falei, Senhor, eu não posso ungir, eu não posso, Senhor, não tem ninguém do ministério aqui, eu não posso fazer isso, Senhor, tem misericórdia. Comecei a contender naquela situação. Aí quebrou um daqueles barbantinhos, de tanto ele se debater, quebrou e magoou a perna, irmão. Ele deu um grito tão grande de dor, e eu levantei, aquela criança começou a chorar tanto, nós levantamos, ajudei a segurar a caixa, o pai voltou a emendar o barbante. Irmãos, novamente outra guerra, novamente o Senhor veio, me tirou, e eu clamei uma segunda vez, falei, Senhor, tem misericórdia dele. O Senhor falou para mim, eu já te mandei, ungi ele. Falei, Senhor, o que o ministério daqui vai dizer que eu passei fazendo unção na região, Senhor, eu transgrido o ensinamento se eu fizer. O Senhor falou assim para mim, esta obra é minha. Quando o Senhor falou isso, irmãos, eu de lábios cerrados, irmandade, sem abrir a boca, só no coração pedi, falei, Senhor, se for para eu ungir, me dá um sinal. Quando eu falei, se for para eu ungir, me dá um sinal. Irmãos, o pai da criança lá na cabeceira começou a gritar e falar, irmão Raimundo, o Senhor está mandando o irmão ungir o meu filho, unge o meu filhinho, unge o meu filho. Aleluia, aí o Senhor chegou. Quando o Senhor chegou, vai embora as dúvidas quando ele chega. Quando ele chega, a paz entra. Quando ele chega, a maravilha acontece, queridos. Quando ele chega, ele faz a obra. E eu falei para ele, irmão, pega qualquer azeite que a irmã tem aí. O Senhor me mandou ungir. Ele lá se debatendo de dor. O irmão pega, irmão, Deus me mandou ungir. Ele viu, o pai levantou, foi por trás, assim, da cabeceira da cama, irmãos, e desceu, assim, os braços por cima da parte de trás da cama, para segurar o rostinho dele, que ele me falava, pai, meu filho, espere, nós vamos orar, meu filho, você vai ser ungido, e ele transformado de dor. Irmão, foi uma oração rapidinha. Quando foi para fazer a unção, eu abri os olhos, porque ele estava se debatendo, ele viu o pai segurando firme. Quando o pai segurando firme, ele tremendo os lábios de dor, dói. Irmãos, que eu coloquei o dedo com azeite, como manda a palavra, na testinha dele. Eu fechei os olhos para dar continuidade à unção. Irmãos, eu só fiz uma espalhadinha, assim, quando eu girei um pouquinho, espalhando o óleo, fazendo a unção, ele puxou a manga da blusa da mãe e começou a dizer, passou, mamãe. Imagina, uma criança de 4 anos querendo consolar o pai e a mãe. Passou, viu, papai? Pai, não está mais doendo, o nome do Eterno. Despedimos daquela família querida, fomos embora. 1 ano e meio depois eu voltei lá na região, lá na cidade que eu estava hospedado, e eles levaram ele já com 6 anos para eu ver. Aí eu falei, irmão, é ele. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Eu falei, Raimundo, não sabe quando nós temos uma parte muito inchada do nosso corpo que começa a regredir, que enruga, fica aquelas ruguinhas? Eu falei, sim. Ele falou, irmão, mas seu dia, a perna do meu filho estava desinchada, cheia de ruguinhas. A ambulância parou na porta, vamos para Belo Horizonte, está marcada a cirurgia dele. Eu falei, o meu filho não vai para Belo Horizonte, não vai. O senhor tem que assumir um termo de responsabilidade, um termo. Ele falou, se o meu Deus já fez isso por mim, eu assumo. Despediu, 7 dias depois, estava correndo para todo lado. Irmãos, eu vou contar uma obra que Deus fez, que eu percebo em espírito, que o Senhor já me fez saber. Eu passo tempo sem contar, mas o fundamento dela, a fundamentação dela, a essência dela, o testemunho dela, promove, anuncia, traga ao povo de Deus, irmãos queridos, que nós não podemos deixar o amor esfriar em nós. E como tem uma multidão aqui, eu pedi ao servo de Deus licença. Eu vou contar para a irmandade. No ano de 1988, eu morava em Campinas, irmão. Era novo de casado, tinha 1 ano de casado. Naqueles dias, ali no centro de Campinas, tinha uma nossa irmã, que era uma evangelista mesmo, um dom precioso, nossa irmã diz. E ela morava, o seu esposo era zelador de um prédio de apartamentos no centro de Campinas, então eles moravam no apartamentinho. E o trabalho dela era, ela olhava as crianças no casal de médicos, no Nova Campinas, que é um bairro colado
a Campinas. Eu vou até detalhar aqui um pouco isso aqui, que alguém possa conhecer. Ali tem o que separa a Zona Princesa do Oeste, uma avenida que tem onde fica o estádio do Guarani. Então dali para lá é Nova Campinas, para cá é centro de Campinas. E ela passava aquela avenida porque era no Nova Campinas que morava a família que ela trabalhava. Só que ali tem um viaduto da continuidade da Moraes Salles, passa no centro de Campinas, que passa por cima da avenida. E quando foi um dia, irmão, a nossa irmã estava orando para dormir, e o Senhor falou com ela, visitou ela, e falou para ela de José. Ela levantou, pegou a Bíblia, leu sobre José, filho de Jacó. Deus não fez ela saber nada, ela dormiu. No dia seguinte, ela saía cedinho, 10, 15 para 6, ela saía, isso o relato dela para mim, irmão, e minha esposa. E quando ela chegou ali no viaduto, que ela não passava por cima, ela descia ao lado, quando ela ia descendo ao lado, o Senhor visitou ela. Ele falou para ela, minha serva, olha para o teu lado. Quando ela olhou para baixo do viaduto, esses dias eu passei lá, está tudo cheio de retorno, o asfalto tomou conta, mas naquela época era jardim, era tudo ajardinhado. Quando ela olhou para debaixo do viaduto, um dos arbustozinhos que tinha ali, tinha um monte de trapos, de molambos, de lixo. E ela se aproximou, valente, irmãos, no dom de Deus, ela se aproximou e ela viu que debaixo dos molambos, dos trapos, tinha um homem. E o Senhor falou para ela, este é o José que eu te falei ontem, anuncia a minha graça para ele. Glória ao nome do Senhor. Ela, irmãos, como já falei, no dom que Deus deu ela tocou nele e falou, seu José, acorda, porque Deus me manda a ti com boas novas, desperta, que eu tenho que te falar de um Deus maravilhoso. E começou a anunciar ali para ele, mas ele não deu muita atenção, não falou nada, o horário venceu, ela foi embora. Esqueceu dele. No dia seguinte sucedeu da mesma maneira, aí ela preocupou. Irmãos, e essa irmã ligou para mim na noite, ela foi orar, o Senhor revelou a mim, minha esposa, e ela ligou no dia seguinte e me contou esta parte que eu acabei de falar para a irmandade. E eu falei para ela, irmã, o que a irmã requer de nós? Ela falou assim, irmão Raimundo, como Deus me revelou, meu irmão e sua esposa, eu quero que os irmãos façam uma visita lá comigo. Eu falei, tá bom, irmã, marcamos a visita para a noite e fomos. Querida irmandade, eu vou relatar um pouco ele, um homem de 68 anos de idade, mas a melhor expressão que poderia se aplicar nele seria lixo humano da sociedade. Irmãos queridos, uma situação tão terrível, um cabelo enorme, do rosto dele, a barba, ele era um homem de muita barba, e a barba dele, ele comia no latão de lixo que tinha assim, só que ele comia que nem um cão, porque as unhas dele eram tão grandes que racharam, então todas as falanges dos dedos dele eram tudo inchada, dolorida, ele não pegava nada com a mão. Ele quando muito pegava assim, porque isso aqui eram unhas e sangrava. Então ele comia que nem um cão, ele entrava dentro do latão de lixo e comia. Então a barba dele, a todo instante você olhava, tinha comida podre, macarrão, feijão, perdão, aquele negócio tremendo. Então eu olhava para o rosto dele, tudo que a gente via era dois profundos olhos de tristeza, não via-se mais nada. Fazia suas necessidades da própria roupa. Era um homem que a gente olhava assim, chegava a 5 metros de distância dele e sentia um mau cheiro insuportável, irmãos. Bicho de pé no corpo inteiro, desde os pés, as unhas dos dedos dos pés haviam crescido tanto e foram enrolando, e por baixo era tudo cheio de fezes, de urina. Irmãos queridos, era uma situação extrema, que ninguém podia alcançá-lo. E quando nós chegamos naquela noite, irmãos, passamos, levamos uma jantinha, fizemos uma garrafinha de café, levamos umas frutas, e nós chegamos ali debaixo daquele viaduto, uma das regiões mais ricas de Campinas, sentamos ali no coisa do canteria, comecei a descascar as laranjas, preparar o cafezinho, e minha irmã disse a minha esposa, falando para ele dessa graça, ele era silencioso, ele não respondia, ele não tinha olhar, ele não tinha voz, ele não tinha nada, porque não se viu os seus olhos. Santo é o nome do Senhor. E, queridos irmãos, ele tomou o cafezinho, irmãos, na segunda visita que nós fomos lá, tinha dado um sereninho à tarde, irmão, e ele devia estar dormindo com o rosto em terra, porque quando nós chegamos era 8h30, ele já estava dormindo, nós batemos nele, seu José, acordamos, e eu lembro perfeitamente, se foi de 88, mas eu lembro da mão tremente dele levantar assim, e tirar os trapos cheios de fezes e urina que ele ficava debaixo. Quando ele levantou assim, que eu olhei para ele, irmão, me deu uma repugnância, porque ele não parecia um ser humano. Quando eu olhei assim para ele, que tive aquele impacto, o Senhor, a primeira vez o Senhor falou comigo, e disse, meu servo, está vendo este homem? Eu amo esta alma. Eu amo esta alma. Irmandades, é por isso que eu tenho prazer de contar esta obra, porque o amor está esfriando, esta multidão precisa ouvir que o amor está esfriando.
Quando o Senhor falou, eu amo esta alma, eu não sei explicar para a Irmandade, mas caiu sobre mim um amor por ele. Eu amei, eu vi o amor crescer dentro de mim, eu amei como se ele fosse o meu pai. O meu pai. E eu comecei a chorar de amor. Por uma obra que Deus fez, irmão, eu comecei a chorar de amor. Um amor que juntava uma misericórdia, com uma vontade de tirar ele daquela situação, uma vontade de ver os seus olhos, uma vontade de ver ele chorando de virtude. Não sei, irmão, que alegria. E eu chorando, eu não o conhecia, eu só levei minha mão assim, toquei um pouco na cabeça dele, naquele cabelo enorme, mas retirei a mão. Meu desejo era ter tirado ele naquela noite, debaixo daquele viaduto. Mas quando foi na visita seguinte, nós trouxemos, eu falei para ele, irmão José, a partir de hoje eu não quero mais ver o irmão naquela, aí passei a chamar ele de irmão, naquela lata de lixo todo dia. Eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui, eu trago uma marmitinha pro irmão, tá bom, pro irmão comer, porque Deus te ama. Eu falei para ele, aleluia, fui e compramos 2 cobertas de lã, uma coberta quentinha, trouxemos da loja, irmãos, mas a legião que dominava ele era um prisioneiro. Na visita seguinte já estava tudo rasgado, não sei como acontecia, tudo rasgado, cheio de fezes, urina. Eu falei, meu Deus, que situação. Mas para abreviar, em seguida, um dia nós chegamos lá e ele falou pela primeira vez, nós já estávamos achando que ele não entendia, que ele era mudo, que ele não entendia o que falávamos. De repente, após a jantinha, ele abriu a boca e falou assim, eu tenho a falar para vocês uma coisa. Aí nós nos maravilhamos de ele falar, falei, irmão José, pode dizer. Ele olhou para si, levantou a cabeça e falou, eu preciso ser batizado para salvar a minha alma. Aleluia. Quando ele falou assim, eu falei, irmão José, este batismo não é para lhe dar uma casa, não é para lhe dar uma esposa, não é para lhe dar roupas a vestir, mesa com pão. Esse batismo é para levar a nossa alma a ver a face de Deus como ela é. Quando eu falei assim, lá de dentro rolou 2 lágrimas sobre aquela barba imunda. E o Senhor falou para mim que era a alma dele clamando por liberdade. Aleluia, Deus nos visitou e nós marcamos de pegar ele no dia do batismo, irmão. No dia do batismo fomos para lá e eu clamando a Deus para a legião não tomar ele. Peguei ele e ele quis que levasse tudo, aquele negócio de fezes e urina, e eu coloquei tudo no porta-mala do Fusquinha, meu carro no Fusquinha, sentei ele na frente, todo molhado, todo imundo. As 2 irmãs sentaram atrás e nós rumamos para a casa da serva de Deus. Quando chegou lá, minha esposa foi cortar o cabelo dele, teve que usar um garfo, agora tinha uns garfos daqueles antigos italianos, e não, ela teve que usar aqueles garfos, enfiava aqui, tinha uns 2 dedos de uma pasta de sujeira, levantava a ponta da tesoura, cortava, tirava, colocava aqui devagarzinho, forçava um pouquinho, tirava e foi cortando tudo aquilo lá. E ele quietinho, não reclamava, tinha hora que sangrava, mas ele ficou quietinho. Quando terminou, eu levei ele para o banheiro e falei para ele, não, já não tenha vergonha de mim, me receba como um filho que Deus te deu. Mas, irmão, quando eu tirei os trapos que ele vestia, que eu vi a situação, o cheiro foi tão forte que começou a me dar náusea, eu comecei a ter ânsias. Quando eu comecei a passar mal, eu falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. O Senhor falou para ele, faz para ele o que tu estás fazendo para mim, meu Senhor. Quando o Senhor falou assim, Deus me visitou com a promessa e tirou meu olfato, eu não senti mais o mau cheiro dele. Eu comecei a cuidar, irmãos, eu comecei a cuidar. Peguei uma mangueira, coloquei aqui, eu tirava aquela comida toda com as unhas mesmo de muitos anos, aí passava o barbeador, descobria um pouquinho, jogava a mangueira, tirava um tanto, novamente passava o barbeador, ia tirando um pouquinho aos poucos, foi descobrindo aquele rosto cheio de rugas, marcados de aflição nesta vida, irmão. Quando eu terminei de barbeá-lo, queridos irmãos, que eu vi a sua face, o Senhor me alegrou muito, e eu comecei, sentei, irmãos, sentei no banheiro, coloquei os pés dele no meu colo, fui tirando os bichos de pé, cortando as unhas, tirando as fezes, limpando, falando língua, o Senhor me limpando, e tudo isso numa virtude muito grande. Aleluia, queridos irmãos, quando terminou, aciei ele completinho, tudo como nós fazemos ao nosso próprio corpo, ou como uma mãe faz ao seu filhinho, cuidei completinho, enxuguei, irmãos, quando vesti ele a roupinha que Deus preparou, falei, irmãos, não dá para calçar o sapato do irmão, os pés do irmão estão muito feridos. Ele olhou para mim e falou assim, eu nunca pus um sapato, meu filho. Falei, então senta aqui, fiz bolinhas de algodão, calcei 2 pares de meia, calcei ele. Quando eu tirei ele do banheiro, quase 2 horas depois, as irmãs começaram a manifestar uma glória maravilhosa. Pegamos ele, coloquei na Kombi do irmão, rumei para o Bonfim. No caminho eu fui duro com ele, falei, irmão, não vai batizar, o irmão vai ouvir a palavra da vida que te anunciamos. No batismo é segundo o chamado de Deus, falei para ele, sentei ele no meio da irmandade, fiquei do lado. Clamando a Deus para a legião não vir tomar ele. De repente, já nas águas, o servo de Deus ouve aquele silêncio, irmãos queridos. E naquele silêncio ele fez menção de levantar. Quando ele fez menção de levantar, eu catei aqui no braço dele, pensei que ele ia. Quando eu peguei o braço dele, falei, para onde o irmão vai? Eu segurei nesse braço esquerdo, tá? Quando eu segurei firme, falei, para onde o irmão vai? Ele com essa mão
as falanges do dedo tudo vermelho, em carne viva, cheia de buracos que eu tinha tirado o bicho do pé, mas aquela mão daquele jeito bateu no peito e falou, tem uma voz me chamando aqui. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Levantei, Irmandade querida, falei para ele, irmãos, segurar em mim, escorar em mim, comecei a trazer ele. Quando eu comecei, a Irmandade não sabia quem era, mas Deus tomou a Irmandade numa visitação, com uma boas-vindas ao príncipe que estava chegando no palácio do Pai, na verdade, mas trouxe ele. Entrei, é como era o meu filho, eu cheguei aos irmãos todos me conheciam, eu falei, irmão, sei que vocês estão aí para isso, mas deixa eu trocar ele. Os irmãos podem trocar, irmão, cuida dele, né? Eu fui, troquei e soltei ele aqui. Quando eu soltei ele na mão dos servos de Deus, que o ancião colocou a mão na cabeça dele, irmãos amados, Deus falou uma coisa para mim que nunca mais saiu da minha mente. Então o servo de Deus pôs a mão na cabeça dele, logicamente, falou, irmão. Quando chamou ele de irmão, o Senhor falou para mim, eu chorando ali, o Senhor falou para mim, meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Eu coloco quem eu quero. Foi batizado quando levantou, brilhava. Peguei ele, me enxuguei, coloquei a roupinha, para abreviar, irmão. A Irmandade soube, a Irmandade tinha um terreninho num lugar chamado Jardim Paulista. Já era município de Montemor, hoje lá é um bairro bem estruturado. Naquela época era até uma invasão, na verdade. Tinha uns caminhos lá ainda, umas gambiarras de energia, mas a Irmandade pegou um terreninho que ela tinha comprado lá e a Irmandade foi e construiu 3 cômodozinhos. Aí Deus preparou 5 ternos, 20 camisas, calças, 5 pares de sapatos, fogão, geladeira, sofá, cama, coberta. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, irmãos queridos. Sangue ao nome do Senhor. Levamos ele para lá e foi uma festa. Transformou aquele homem. E ele pegou, porque era no fundo a casinha, na parte da frente ele dividiu o terreno e de um lado ele plantou um jardim. Eu não sei onde ele arrumou tantas mudas e sementes e flores. Do outro lado ele plantou 3 canteiros, um de quiabo, já faz algum tempo, um de quiabo, o outro, irmãos, de cebolinha, ele fez um canteiro de cebolinha e o outro de mandioca. Ele plantou 3 canteiros. E um dia eu cheguei, estava tudo aquilo lá em flor. Eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, é a vida do meu filho nele. Hoje ele vive, aleluia, 1 ano e meio, o meu prazer. Todo domingo, 5h30 da manhã, eu e minha esposa pegava nosso fusquinha e ia lá para Montemor, no Jardim Paulista. Quando eu saía do asfalto, que eu pegava a estradinha de terra, ele já estava esperando nós. Quando ele viu meu carrinho, os vizinhos já sabiam, ele levantava os braços e começava a dizer, lá vi os meus filhos que Deus me deu, Eu chegava, beijava de um lado, minha esposa beijava do outro, ia cuidar das coisinhas dele. Enfim, isso foi 1 ano e meio. 1 ano e meio depois, o Senhor veio e levou o príncipe para o reino. Chorar, eu amava como um pai. Irmãos amados, ele infartou, levaram ele para Capivari, para Montemor e para Capivari no meio da semana. Quando eu fui no final de semana, o Senhor tinha recolhido ele tinha sido enterrado como indigente. Eu fui lá, o senhor não sabe como eles enterram como indigente. Eu fui lá temer ele fazer a sepulturazinha dele, coloquei umas flores e saí chorando. Eu, a Irmandice, minha esposa. Quando chegamos na casinha dele, o jardinzinho dele estava todo em flor, anunciando uma alegria do céu, irmãos. Aí nós fomos lá e o Senhor deu uma oração para a Irmandice. E a serva de Deus estava orando. No meio da oração, o Senhor falou comigo, porque eu chorava muito. O Senhor falou para mim, não chores, não chores. Eu estava indignado de ter sido enterrado como indigente. O Senhor falou para mim, não chores. Aleluia, a carne de nada aproveita. Ser fiel até a morte, tu verás no reino da minha descobri nada dele, nem quem era sua mãe, porque eu lutei para aposentar ele. Não soube quem era sua mãe, quem era o seu pai, quem era a sua família, nem onde ele nasceu. Tudo que eu soube é que ele chamava José Jacó. Ele falou um dia para nós. Eu tenho certeza que um dia ele estará conosco. Um dia ele estará conosco nas provas. Por isso, Irmandade, vamos amar. Vamos amar. Vamos amar, queridos. Agradeço a Deus por tudo. Trouxe e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Essa força, Deus seja louvado.